Você acha que ainda dá pra repetir a fórmula de sucesso de Piratas do Caribe? Já faz alguns anos que a Disney vem tentando fazer isso com diversos filmes, mas quem iniciou essa busca infreável pelo novo Jack Sparrow foi Príncipe da Pérsia. Em 2010, a Disney investiu pesado nesse filme, trouxe o próprio produtor de Piratas do Caribe, fez uma campanha de marketing agressiva e colocou na ponta do lápis. Dinheiro mais hype igual sucesso. Mas não foi isso que aconteceu e Príncipe da Pérsia acabou passando longe do seu objetivo inicial. Muita gente até hoje adora esse filme, o que nos leva à pergunta: o que é que deu tão errado com essa saga aqui? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos falar do filme que na época tinha se tornado a adaptação de videogame que mais tinha feito dinheiro na história, mas que apesar disso não conseguiu cativar um público fiel, e a ideia de transformar isso aqui numa mega franquia acabou ficando só na ideia mesmo. Então, se você tava morando em Marte em 2010, a Disney lançou nos cinemas Príncipe da Pérsia. O filme era baseado na franquia de games de sucesso do mesmo nome, que teve o seu primeiro jogo lançado lá em 1989 e que desde então deu origem a mais uma cacetada de títulos ao longo dos anos. A história desse filme era sobre o Dastan, um órfão de rua adotado pelo rei da Pérsia que lidera um ataque à cidade de Alamut, que supostamente estava provendo armas para os inimigos da Pérsia. Depois do ataque, o Dastan acaba em posse de um artefato que ele não sabe ser um tesouro raríssimo, uma adaga que permite ao seu dono retornar no tempo. Porém, tem algum vacilão traidor infiltrado na corte real, e o nosso querido Dastan acaba acusado de um crime que ele não cometeu, e assim o cara acaba fugindo com o tesouro e a princesa Tamina. E agora juntos eles buscam achar o traidor, impedir um plano maléfico que envolve a adaga e de quebra limpar o nome do herói. Premissa interessante, atores bons, uma ambientação diferente e um desejo enorme de transformar isso aqui num novo Piratas do Caribe. Como eu já falei aqui no canal, a Disney já vinha há muitos anos tentando encontrar a mesma fórmula de sucesso lá de Piratas do Caribe e tentando replicar isso aqui em diversos outros filmes. Mas a verdade é que isso aqui começou lá atrás com o Príncipe da Pérsia, que foi o primeiro de uma lista de vários fracassos que viriam até acabar com a parceria de longa data entre o Mickey e o Jerry Bruckheimer, produtor super famoso. Bom, essa história aqui começa lá no início dos anos 2000, quando o criador da saga de jogos, o Jordan Mechner, estava tentando levar o seu universo para as telonas. Inicialmente o cara queria fazer uma animação, mas aí quando chegou o combo Mickey e Jerry querendo fazer um enorme blockbuster, era uma oportunidade que ele não podia deixar passar. Aí lá em 2004, o Jordan Mechner começou a escrever o script desse filme. A ideia dele era um pouquinho diferente do que o que a gente viu nas telas. Ele queria fazer algo um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais adulto, um filme onde o personagem principal não era exatamente um herói, mas um cara que levava uma vida bem irresponsável, quase como se fosse um Han Solo de Star Wars. Só que é o seguinte, a Disney tinha outros planos para essa saga, eles queriam fazer uma mega franquia, então eles chegaram no Jordan Mechner e falaram: meu irmão, não vai dar! A gente precisa que isso aqui chegue num público muito mais amplo e esse script, do jeito que tá hoje, com esse tom mais adulto, mais maduro, não vai rolar. Assim, 2 anos depois, em 2006, o estúdio trouxe o Jeffrey Nachmanoff, que tinha escrito O Dia Depois de Amanhã para revisar esse script. Porém, o que quer que ele tenha feito com esse script, a gente nunca vai ver, porque esse roteiro foi descartado e esse moço sequer tá acreditado no filme lá no IMDb. Cara, adaptar videogame pro cinema sempre foi uma coisa bem complicada, tanto é que existia aquela tal maldição dos videogames, porque tinham tido vários filmes que foram baseados em jogos e eram todos péssimos. Tinha ali o Super Mario de 93, o Street Fighter dos anos 90, o Mortal Kombat, um monte de coisa. Hoje em dia eu acho que esse discurso já nem é mais tão relevante assim, porque parece que os estúdios pegaram mais a manha de como fazer essa adaptação. Porém, naquela época, esse filme tava sim sob esse estigma e a galera tava ali tentando entender como é que eles iriam conseguir transformar Príncipe da Pérsia num grande sucesso. E por conta disso, esse filme acabou engavetado por um bom tempo. E lá em 2007 ainda não tinha nada definido. Não tinha roteiro finalizado, não tinha diretor, absolutamente nada. E se já tava complicado, as coisas ficaram ainda piores, porque nesse ano teve lá em Hollywood uma greve dos escritores que começou ali em novembro e só foi terminar em fevereiro de 2008. Foi só depois disso tudo que a Disney começou a trabalhar num novo script, que agora ia ficar na mão de 3 roteiristas, além do Jordan Mechner, que também estava trabalhando nessa produção. Os escolhidos foram o Boaz Yakin, que tinha feito alguns filmes nos anos 90, mas apenas 2 nos anos 2000,
2000, além da dupla Carlo Bernardi e Doug Miro, que tinham trabalhado somente em 2 filmes, O Grande Ataque de 2005 e O Mistério das Duas Irmãs de 2009. Então assim, gente, aqui a gente tem 4 roteiristas metendo a mão nesse script, que geralmente não é um bom sinal. É claro, não é uma regra imutável, afinal o próprio Piratas do Caribe tem lá 3 pessoas creditadas no roteiro. A diferença é que naquele caso ali, era uma galera que já era cria dos estúdios da Disney. O pessoal já tinha trabalhado em alguns pequenos sucessos ali pro Mickey, como foi o caso de Aladdin, além de ter feito outros filmes pouco relevantes, como foi o caso de Shrek e A Máscara do Zorro. Juntos a gente bota qualquer mané pra correr. Era uma turma que tinha um outro tipo de bagagem, um pouquinho melhor. Pelo menos pra direção, o Mickey trouxe um cara que já tinha uma experiência confiável. O diretor escolhido foi o Mike Newell, que tinha feito Donnie Brasco, Harry Potter e o Cálice de Fogo e mais um monte de outros filmes de sucesso por aí. Com o roteiro e a direção definidos, essa produção aqui tava pronta pra começar. Eu vou te falar, não foi um grande desastre como foi Guerra Mundial Z, mas essa produção passou por uma polêmica aqui, uns probleminhas ali, então já pega a pipoca. O primeiro problema foi a atriz principal, Golshifteh Farahani. Golshifteh Farahani. Isso porque a ideia inicial era ter a Golshifteh Farahani no papel da princesa. Moça, se eu errei seu nome, desculpa aí a minha ignorância quanto ao idioma persa, e se tiver alguém fluente em persa aí, deixa nos comentários, dá uma moral, me diz como é que se pronuncia o nome dela. Mas a parada é a seguinte, essa atriz aqui inicialmente estaria no filme, só que ela é do Irã, e aí ela teve um probleminha com o governo de lá, que reteve o passaporte dela, e ela não pôde sair do país. O que dizem por aí, e aqui é o que a galera fala em portais de notícias, de fofocas, tá? Não é um pronunciamento oficial nem dela, nem do governo iraniano. Mas enfim, o que falam por aí é que o problema foi ela ter estrelado no filme Rede de Mentiras lá com o Leonardo DiCaprio. Isso porque a história desse filme é sobre um agente da CIA tentando capturar um terrorista islâmico. Então, se você juntar Lé com Cré, dá pra gente imaginar que o governo iraniano, que não é lá conhecido por ser muito compreensível, não deve ter ficado muito satisfeita com uma atriz iraniana ajudando a construir o soft power norte-americano. Aliás, essa moça, coitada, também perdeu um outro papel, também por uma questão política, só que dessa vez por conta dos Estados Unidos. Era pra ela ter estrelado o filme After Young, com o Colin Farrell. Só que aí, por conta de uma dessas decisões meio malucas aí do Trump, que também não é muito conhecido por ser uma das pessoas mais compreensíveis, acabou acontecendo um decreto que impedia que pessoas de países muçulmanos entrassem nos Estados Unidos, e assim, mais uma vez, ela acabou perdendo o papel. Agora, quem não perdeu o papel foi o Jake Gyllenhaal, que foi chamado pra fazer o protagonista dessa obra, e aí aqui começou um burburinho um tanto quanto polêmico, porque muita gente começou a questionar a decisão de escalar um ator branco pra interpretar um personagem da Pérsia. O diretor respondeu dizendo que ele escolheu o ator porque tinha confiança que ele era o cara certo pra entregar o que ele queria, e que a satisfação que ele tinha que dar era pra Disney e pro Jerry Bruckheimer. Nessa entrevista ele também acrescentou que fez uma busca intensa por uma atriz que viesse de Bollywood, ou da Turquia, ou do Irã, para que esse papel ficasse melhor representado. Mas ele acabou decidindo mesmo pela atriz britânica Gemma Arterton, que segundo ele era uma nova atriz inglesa extremamente promissora. Bom, com essa história toda, Príncipe da Pérsia acabou sofrendo algumas críticas por whitewashing, que era uma prática que era até bastante comum lá em Hollywood, de escalar atores caucasianos em papéis de personagens que representam outras culturas e etnias diferentes. Anos depois, o próprio Jake Gyllenhaal comentou sobre isso e disse que ele aprendeu com esse episódio e que hoje em dia ele reflete mais sobre os papéis que ele pega e que ele entende que esse em específico não era exatamente a melhor coisa pra ele. Agora, isso afetou o filme diretamente? Cara, eu sinceramente acho que esse debate não era realmente algo muito grande naquela época. Eu também não achei nada que fosse muito relevante em relação a isso, que poderia ter afetado o filme, como foi o caso, por exemplo, do boicote ao filme da Bússola de Ouro. Então aqui a gente fica mais num campo da especulação, tá? Eu particularmente acho que isso aqui interferiu pouco no desempenho desse filme, porém, fica aqui o registro de que essa produção se envolveu um pouquinho com esse bafafá. Independente dessa história, as filmagens começaram e a maior parte delas foi feita lá no Marrocos. E aqui sim a gente vai chegar num problema que vai objetivamente afetar essa produção. As filmagens foram feitas em alguns lugares bem remotos, a ponto de levarem quase um mês só para construírem uma estrada para poder chegar em alguns dos locais em que eles iam filmar. Era um lugar com condições o tanto quanto severas, com tempestade de areia, ventos fortes, animais perigosos, e os caras inclusive tinham até um funcionário chamado Snake Dude, o cara da cobra, que era responsável por limpar as áreas de filmagens de cobras, escorpiões e etc. Tá, e qual é o problema objetivo disso? Muito simples, as coisas acabaram ficando mais caras porque a equipe tinha que ter toda uma estrutura para que o staff pudesse filmar e realizar toda essa produção com segurança. E esse orçamento que já estava grande, já estava inflado, acabou ficando ainda maior por conta das condições climáticas dessa área. Como a equipe estava preocupada com os ventos fortes, eles acabaram trocando uma parte do
do filme que seria filmado lá e resolveram fazer em computação gráfica, o que acabou gerando um custo extra na pós-produção. Mas calma que ainda não acabou, porque a Disney ainda vai colocar uma grana bem forte extra para fazer o marketing dessa parada. O estúdio largou mais de 75 milhões de dólares para tentar fazer disso aqui um marco cultural. Então teve linha de brinquedo, Lego, fantasia e o cacete A4. Bom, no final das contas, essa brincadeira toda aqui saiu a bagatela de 200 milhões de dólares. Para efeito de comparação, o primeiro Piratas do Caribe tinha custado 140 milhões. E Harry Potter e as Relíquias da Morte tinha custado 250 milhões divididos pelos dois filmes. Então assim, Príncipe da Pérsia, irmão, tava no modo kamikaze e ia precisar fazer um troquinho gostoso. E olha, eu vou te falar, esse filme aqui passou muito longe do que ele precisava. Aqueles 200 milhões de orçamento se transformaram em 336 milhões no total. Só que esse filme aqui precisava, no mínimo, dobrar o seu valor inicial. Já em termos de recepção, ele ficou no famoso não cheira nem fede. Nota 6.5 no IMDb, 37% dos críticos e 58% do público no Rotten Tomatoes e muitas críticas voltadas em especial para a história desse filme. Muita gente gostou e elogiou o espetáculo visual, achou as atuações convincentes, mas a maior crítica foi em cima do roteiro raso e uma história previsível. Eu acho esse filme um tanto quanto medíocre, no sentido de estar ali na média, sabe? Um blockbuster que entrega um escapismo, uma aventura de 2 horas, você pode até se divertir, mas depois esquece. Funciona. Para esse tipo de entretenimento, se você não estiver buscando ali muita substância, sim, funciona, diverte. Só que aí a gente entra no ponto que é o seguinte: se a intenção é criar um grande marco cultural, fazer uma mega franquia, vender brinquedo, vender Lego que é brinquedo, vender roupa com a cara do Jake Gyllenhaal, dá pra ficar só na média? É que eu acho que não faz sentido você mirar lá no topo, injetar um monte de grana e entregar um filme com uma história previsível e com personagens que são esquecíveis. É quase como, sei lá, você tá mirando pra entrar numa faculdade de engenharia que a nota de corte é 700 e a tua nota é 500. E se você tá nessa situação, o curso da Alura... Não, mentira, gente, não tem patrocínio não, mas eu te peguei, não peguei? Vamos treinando porque no futuro, quem sabe, né? Esse canal ainda vai crescer. Mas enfim, o meu ponto é que, tirando a ambientação, esse filme aqui não entrega nada de inesquecível. O personagem principal não tem um traço de personalidade marcante, como era, por exemplo, o compasso moral maleável do Jack Sparrow. A história é clichê, não tem um grande plot twist. Então assim, é um filme que faz tudo de um jeito bem conhecido e que cai em um monte de senso comum desse gênero. E que, aliás, muita gente ama esse filme exatamente por isso, tá? Por ser um filme que entrega uma aventura simples e um escapismo que pode divertir e tá tudo bem. Mas pra fazer uma franquia vinda de um filme que custou 200 milhões de dólares, aí, cara, pensando nisso como uma marca, eu acho que fica difícil. Eu acho que a Disney ficou tão preocupada em atingir o maior público possível que ela acabou deixando esse filme com uma pegada tão comum, tão conhecida, que acabou que uma galera gostou, mas depois simplesmente esqueceu, porque não tinha nada ali que destacasse essa franquia de tantos outros blockbusters de ação e aventura. E aí eu acho que não faz muito sentido você entrar no modo kamikaze lá com o orçamento e entrar no modo vamos agradar todo mundo ao mesmo tempo quando a gente tá falando de história e de personagens. Eu, particularmente, acho esse filme aqui bem fraquinho. Pra mim, o protagonista é completamente esquecível, tem um romance ali entre ele e a princesa que não tem química, e dá pra antecipar como esse filme vai acabar rapidamente. Então eu nunca tive a sensação de embarcar numa aventura. Porque pra mim a aventura é isso, sabe? É você não saber pra onde você tá indo. É uma coisa imprevisível, sem um desfecho certo, com situações completamente improváveis. Só que como aqui dá pra antecipar tudo o que vai acontecer, eu fiquei lá assistindo e esperando o filme acabar um tanto quanto entediado. De bom pra mim são as atuações do Jake Gyllenhaal e do Ben Kingsley, e até dá pra elogiar certas sequências de ação e os efeitos. Porém, a história, que é a coisa que eu mais procuro quando eu sento pra assistir um filme, pra mim foi muito frágil. Se você gostou, meu irmão, tá bom, não tem problema, a gente pode discordar. Ah, André, mas também toda história precisa ser aprofundada, ter personagens bem desenvolvidos e uma conclusão que não dá pra prever? Toda história eu acho que não, mas toda história boa eu acho que sim. Gente, aqui mesmo no YouTube, com o meu vídeo de 15 minutos, que é de graça, se o roteiro pro meu vídeo não tá legal, o que você acha que as pessoas fazem? Então assim, pra mim, Príncipe da Pérsia é isso. É um filme que até pode divertir, mas ele ficou tanto no comum do comum do comum, que ele não conseguiu gerar um hype super positivo, não conseguiu angariar uma legião de fãs e, portanto, não conseguiu o retorno do investimento financeiro que foi feito nele. Príncipe da Pérsia tinha um potencial enorme para se estabelecer como uma mega franquia no cinema, mas com o estúdio colocando um orçamento gigantesco junto de um roteiro clichê e sem muita coisa que o destacasse,
destacasse de vários outros blockbusters, essa saga nunca conseguiu se firmar como gostaria, não conseguiu devolver o investimento feito e assim, as sequências planejadas nunca aconteceram. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtia Príncipe da Pérsia ou se realmente é aquele tipo de filme que não se destaca porque não tem nada demais pra entregar. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!